E sabe o que é o mais engraçado? Porque, por exemplo, eu sempre falo, e é uma coisa que eu gosto muito quando você fala disso, Guilherme, que é, eu não sou consultor. Eu sou jornalista e eu pego a informação e repasso a informação. Nesse ponto eu tenho autoridade de dizer porque eu revelo minhas fontes. Ah, foi o doutor Guilherme que falou, foi a Eila que disse, foi o Alejandro Mayorkas. Então a gente pega da boca dessas pessoas e fala, é isso. Mas o grande problema é justamente quando você pega alguém que fez alguma coisa com um consultor. Que o cara vai dar todos os tipos de esperança possível para a pessoa. E aí a pessoa vem falar com você e te cobra, fala, não, mas o fulano disse falou tal coisa, você tá errado. Eu falo, não, gente, me presta atenção. Não é assim. Não é bem me ajuda eu te ajudar, por favor. Eu imagino que você deve, inclusive nesse embate, você tá um ano e pouco nessa briga de receber clientes de outros advogados. Muito comum, todo escritório de imigração. Mas deve ser triste quando você olha e fala, nossa, cara, foi esse pontinho aqui só que tá errado. Por isso que voltou. Eu vou te falar, Paulo, assim... Acho que são as consultas mais difíceis, talvez, né? Quando você vê, assim, que a vida do cara inteira foi prejudicada por uma má prática ou de um advogado, ou de um não advogado. Ou Ctrl-C, Ctrl-V. Esse tipo de coisa. Eu vou te falar. Não, fica tranquilo. Eu vou te falar. Eu não deixo de falar. Eu, às vezes, eu atendo pessoas e eu tenho clientes negados. Óbvio que eu tenho. Um número razoável aí de clientes que, infelizmente, foram negados. Só que é engraçado, eu acho que a Lê vai concordar com isso. Eles não saem da gente. E não é só por uma questão financeira. É porque a gente é transparente com eles. E foi transparente durante o processo inteiro. Sim. E vai continuar no refile. E quando eles viram pra mim e falam, e agora e tal, e eu continuo sendo transparente, mas mesmo depois. E a grande maioria dos clientes que chegam a mim, às vezes de assessoria, é principalmente essa falsa esperança e essa mentira que contaram pra eles. E aí você olha e você fala assim, não é verdade. Hoje mesmo eu atendi um que entrou ele tem uma experiência formidável na culinária, no ramo da culinária, e ele entrou em contato comigo hoje falando que o primeiro advogado que ele consultou é aquele que acho que todo mundo conhece aqui, né, dos de 2018, 2017, febre do AB2NW, o cara que não é advogado. E aí ele entrou e falou, você é um AB1. Acertou, ele realmente era um AB1. Só que aí depois que ele contratou, o advogado falou, não, você é um AB2NW, você não é AB1. Aí eu falei até pra ele hoje, eu falei, olha, eu vou ser sincero com você, eu acho que você preenche os requisitos da AB1, mas eu acho que os requisitos da AB2NW é muito difícil argumentar no seu caso, como um especialista, um chefe da culinária. Por quê? Interesse nacional. Porque eu tenho que argumentar a importância nacional. O que eu vou falar? Ele vai difundir a cultura do Brasil, cultura culinária do Brasil para os Estados Unidos. O oficial pode até entender que isso tem importância nacional, mas ele vai querer, então, uma escala muito maior. Então, você vai servir os Estados Unidos inteiro com culinária brasileira? Não é isso que ele vai fazer. Ele vai abrir um restaurante, ele vai estar nas coisas. Vai cair numa discricionalidade incrível, né? Porque se cair, às vezes, no cara do lado, que vai falar, não, é incrível trazer a cultura brasileira. E o outro vai falar, e aí? O que aconteceu? 2 processos dele negados com esse escritório. Aí chega para mim... 2 AB2NW. Aí ele chega para mim e fala, o escritório me disse que não tinha problema protocolar novo ajuste de status. Ele entrou como turista, teve uma extensão, protocolou lá em 2018, 2019, e aí desde então tá com base nesse 485 pendente. Sim. Aí eu falei para ele, foi a primeira coisa, eu falei, olha, eu vou ser bem sincero com você, eu acho que para evitar qualquer problema com a imigração, é melhor a gente fazer um processo consular. E aí, a resposta dele foi positiva. Eu acredito, de fato, ele não contratou o escritório ainda, mas eu acredito que ele vai contratar a gente, pelo que ele sinalizou a mim. E ele falou, cara, mas eu quero escutar isso, eu quero escutar a transparência e a honestidade. O outro escritório me disse que depois que negarem meu processo, eu tenho 18 dias ainda com o Advance Parole válido. Isso é verdade? Eu falei, não é verdade. 18 dias é autorização de trabalho válida, se negarem o seu ajuste de status. Isso mas o Advance Parole não. E ele tá no Brasil. Não. Então você já imagina, a pessoa tá achando uma coisa, falando, se negarem meu I-485, eu tenho que correr para os Estados Unidos. Né? E eu falei, não, se negarem seu I-485, você vai ter que ficar no Brasil. Então, tratar sempre com a transparência e sempre com a realidade, eu acho que é um fator primordial.